Olá, pessoal. Bem-vindos novamente. Obrigado por estar conosco nesse terceiro episódio. Mais um momento aqui do nosso Pode Inovar, em que a gente traz conteúdo para enriquecer a nossa bagagem no uso de dispositivos. Nesses nossos primeiros momentos, nós estamos falando de smartwatch. Então, conhecer um pouco mais suas funcionalidades e, obviamente, buscar por revertê-las a nosso favor, ao conhecimento da nossa saúde e como a melhoria dessa saúde pode ser alcançada através do uso desses dispositivos, nos casos especificamente os smartwatch. Bom, quem está aqui acompanhando com a gente essa série, na última a gente falou um pouco do sono, né, e como esses dispositivos auxiliam a gente nesse monitoramento, e conhecer um pouco mais e trazer para a prática, identificar o que você faz no seu dia a dia e qual que é a consequência disso no sono. E falando em consequências, a gente abordou, o Dr. Adilson, que é nosso coordenador médico, abordou que a interferência do sono, da qualidade do sono, pode chegar até também uma consequência de interferir na sua pressão arterial. E essa pressão arterial é uma das funcionalidades, né? A medição, a mensuração, o acompanhamento dessa pressão arterial é uma das funcionalidades desse smartwatch. Mas, doutor Adilson, como realmente isso acontece, né? Como é que esse tipo de dispositivos, os smartwatch, pode nos auxiliar a entender a pressão arterial do indivíduo? O que acontece, Pedro, é que até um tempo atrás, os smartwatches não conseguiam pegar tão bem isso não. Sabe, a questão de pressão arterial, principalmente, era um fator que era meio confuso, assim, para muitos deles. Mas, atualmente, alguns modelos ficaram muito sensíveis, tem sensores muito específicos. A gente pode falar aí do Samsung Galaxy Watch e do Sweeting Scan Watch, que são dois modelos que conseguem, de certa forma, pegar com grande precisão os níveis de pressão arterial das pessoas. O que isso é relevante para a gente? Se a gente linkar lá com o sono, que a gente falou aquela hora, alguém que dormiu durante a noite com esse smartwatch, acordou e avaliou a pressão arterial dela no outro dia, ela passa a ter um desenho melhor do que aconteceu durante o período noturno, da qualidade do sono que a gente falou, linkado com o aspecto de pressão arterial dela, para a gente ter uma ideia melhor de como essa pressão está se comportando ao longo do tempo. E aí você consegue fazer as correlações, né? Como a gente falou do sono anteriormente também. E essas correlações são importantes para qualquer indivíduo, né? Você não precisa ser exatamente uma predisposição já diagnosticada, já tem um caso na família que já te deu uma atenção maior para esse caso. Acho que qualquer indivíduo é importante fazer esse monitoramento, né? Exato. Assim, a gente tem sempre que deixar claro que níveis pressóricos 12/8 ninguém vai ficar o tempo todo, tá? Se você toma um susto, ela vai estar um pouco mais alta naquele momento, assim, e depois ela vai retornar ao normal. O que esses aparelhos permitem hoje em dia é esse acompanhamento contínuo para saber o seguinte: como a sua pressão está ficando na maior parte do tempo. Como ele faz um monitoramento durante todo esse período, por isso que eu falei de um desenho. Você vai ter uma linha melhor desenhada de como isso vai se proceder na maior parte do tempo. Se na maior parte do tempo ela estiver ficando acima dos níveis considerados ideais, é indicação que precisa de um cuidado adicional ali. Percebe-se que é mais um cenário em que o monitoramento é muito mais importante do que uma análise isolada, né? Então você tem que ficar atento nesse sentido e correlacionar aos seus hábitos de saúde. Sim, os hábitos gerais que você tem ali com um todo, mesmo porque nem todo mundo com níveis pressóricos um pouquinho ali elevados, necessariamente as pessoas vão precisar de medicação. Às vezes alterações como melhoria geral da saúde dela, com melhora alimentar, atividade física, melhora do padrão de sono, descobrir se ela tem apneia obstrutiva do sono, que a gente comentou num processo de sono, e a gente volta a citar agora, todos esses são fatores que vão interferir na pressão arterial que, tratados, melhoram indiretamente a pressão dessa pessoa. E aí, falando de saúde mental, é outro aspecto que tem uma interferência muito grande. A gente falou do sono, mas também para essa realidade desse monitoramento também se faz presente. Sim, transtornos de ansiedade e transtornos de outras ordens do ponto de vista mental, eles podem causar aumentos de pressão arterial. Em pronto atendimento a gente pega muito esses casos, a pessoa chega com um nível de pressão muito alto, mas o nível de ansiedade dela está tão relevante que a gente vai tratar a ansiedade, não necessariamente a pressão arterial. Então esse cuidado com saúde mental também vai ter implicação clara nos níveis de pressão arterial. E aí você se conhecendo, identificando que esses picos de estresse diário, algumas atividades específicas que traz, a gente está rodeado de gatilhos, né, o tempo todo. É no trabalho, na nossa vida cotidiana, é no trânsito, né? Hoje o trânsito é uma coisa que nos dá esse gatilho o tempo todo e ninguém está distante desse cenário. Então a gente conseguir identificar isso e as consequências disso para a nossa vida,
e, muito importante, esses smartwatches nos auxiliam nesse sentido. O tempo todo, né? Na verdade, até para dar aqueles indicativos claros, como a gente falou agora há pouco, de que são indícios de que existem coisas erradas. E aí, com esse indicativo, com essa linha que eu estou ali agora, que tem alguma coisa errada, é legal sempre procurar atendimento presencial ou por tele, de modo a ter um direcionamento do que é melhor para fazer para cuidar dessa saúde. Mais uma vez, a gente fala de alertas. Sim. E esses alertas, independente se você tem um condicionamento, já alguma predisposição ou não, eles precisam ser vistos e precisam ser levados em consideração. Você que é hipertenso, não sendo hipertenso, você que é um cardiopata, não sendo cardiopata, busque pelo atendimento. As nossas redes de atendimento continuam disponíveis, nós estamos falando de CPS digital, até 21 horas você consegue o atendimento médico. Nós temos nas nossas unidades físicas até 18 horas também você consegue se fazer presente e ter o atendimento médico, mas lembre-se, mantenha a sua saúde em dia e busque por um atendimento médico. Lembrando que a gente tem aqui na nossa página um conteúdo já específico, direcionado para essas movimentações, para esse cenário de inovação e como isso pode interferir na nossa saúde. Então a gente deixa um QR Code aqui para que vocês possam acessar e continuar nessa jornada, construir essa jornada de um conteúdo bem apoiado aí para vocês, auxiliando nessa construção. Muito obrigado, a gente espera você no próximo episódio.